Petrobras, Ultragaz, Fiat, Itaipu, Companhia Docas de Santos, Paranapanema, Cobrasma, Companhia Siderúrgica Nacional, Aracruz, Folha de São Paulo. O que todas essas empresas têm em comum? Todas colaboraram com a ditadura militar de 1964. A informação é de um estudo da Universidade Federal de São Paulo, em conjunto com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo. O projeto A Responsabilidade de Empresas por Violações de Direitos durante a Ditadura envolveu 55 pesquisadores e revelou as ligações entre empresas e militares. Tudo isso só foi possível porque a Volkswagen foi obrigada a pagar uma multa ao Ministério Público pela colaboração com o regime militar. Parte desse valor pago pela Volks foi destinado ao projeto de pesquisa. A montadora foi acusada de financiamento e disponibilização de veículos para operações de repressão e até ocultação do paradeiro de presos políticos. O pior é que as revelações não chegam a surpreender. Na Alemanha, terra natal da Volkswagen, a empresa também foi obrigada a indenizar judeus vítimas de trabalho escravo nas fábricas da montadora durante o regime nazista de Adolf Hitler. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rodrigo Viana e, excepcionalmente hoje, estou aqui à frente do videocast Em Detalhes. E sempre com um convidado em que a gente mergulha na pauta importante do dia ou da semana. Hoje nós vamos conversar com o Procurador Regional da República, o Marlon Alberto Weichert. Marlon é um dos entrevistados que aparecem na série documental Folha Corrida, que será exibida com exclusividade pelo ICL neste domingo, dia 27 de abril, às 8 horas da noite. É uma série documental que vai contar a relação de um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, o Grupo Folha, Folha de São Paulo, com a ditadura militar. Mas a Folha de São Paulo não foi a única empresa a colaborar com a ditadura. Então eu dou as boas-vindas aqui ao nosso entrevistado, o Marlon Weichert. Muito bem-vindo, Marlon. Só para esclarecer, o Marlon é procurador da República e atuou no termo de ajustamento de conduta a que a Volkswagen, acabou tendo que aceder, por causa das investigações sobre a colaboração da Volkswagen com a ditadura militar. E nesse TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, a Volks pagou recursos, uma espécie de multa, e desses recursos, 2 milhões de reais foram para custear pesquisas sobre outras empresas que também colaboraram com a ditadura militar. Então, Marlon, eu começaria por aí, Teve o TAC, o termo, com a Volks, e da Volks o Ministério Público conseguiu, acho que é algo inédito no Brasil, Conseguiu disparar aí várias outras pesquisas, investigações conduzidas por universidades, inclusive sobre a Folha de São Paulo. Então eu queria que você começasse contando para a gente por que o Ministério Público tomou essa decisão e qual a importância de pesquisar esse tema, colaboração empresarial com a ditadura militar. Rodrigo, é um prazer estar aqui no ICL, estar no Em Detalhes e voltando a encontrar contigo. No tema da responsabilização por violações de direitos humanos na ditadura, sempre tem esse aspecto, às vezes, um pouco negligenciado da responsabilidade dos atores econômicos. Não existe ditadura, não existe golpe de Estado que funcione sem o suporte dos agentes econômicos ou de parte dos agentes econômicos. E na ditadura militar brasileira não foi diferente. Então, desde a Comissão Nacional da Verdade, que entregou seu relatório em 2014, que o tema da participação das empresas por cumplicidade ou por suporte, ou mesmo por benefícios com a ditadura, vinha ficando latente. E aí, movimentos de trabalhadores, todas as centrais sindicais, apresentaram ao Ministério Público Federal um pedido de investigação, primeiramente do caso Volkswagen. Ele foi o caso precedente, porque já havia muita evidência colacionada, reunida por esses pesquisadores do movimento do trabalho e que levaram para a gente. Então, a escolha
de começar pela Volkswagen foi uma escolha dos trabalhadores. E, de fato, ali houve uma reunião do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Ministério Público do Trabalho, que começamos a investigar o caso da Volkswagen. E que teve o apoio aqui de 2 pesquisadores, um pesquisador alemão e um pesquisador brasileiro, e com mais a instrução, diversas testemunhas que compareceram, diligências que nós fizemos, nós chegamos a um quadro que caracterizava de modo muito evidente, né, que a empresa havia colaborado com o aparato repressivo, especialmente com o DOPS de São Paulo, com trocas de informações, inclusive com trabalhadores que foram presos dentro da empresa, trabalhadores que foram torturados pelos agentes do DOPS dentro da fábrica, e também de como a empresa, na época das greves de 79 e de 80, como essa cooperação se estreitou em função da repressão ao movimento sindical. E dali, então, nós conseguimos ter esse conjunto de provas e propusemos à empresa que, em vez de entrar com uma ação civil pública, que pode levar muito tempo de trâmite, se ela aceitava um diálogo para construir o que a gente chama um acordo, um termo de acordo de ajustamento de conduta, um TAC, o famoso TAC. E a empresa entrou nessa negociação, não foi fácil, foram quase 4 anos de diálogo em torno desse tema, e finalmente fechamos um acordo. E uma das propostas que nós apresentamos à empresa é de que parte dos recursos de reparação que seriam suportados por ela seriam destinados para novas pesquisas. E aí nós desenvolvemos a seguinte metodologia. A Volkswagen repassou esses recursos para a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que tem um centro de arqueologia e antropologia forense, ou seja, que é já especializado no tema da ditadura, e através de editais foram abertas bolsas de pesquisa para quem pudesse trazer projetos sobre a participação de outras empresas. Foram dezenas de propostas apresentadas, houve então um comitê de seleção, e esse comitê de seleção selecionou inicialmente 10 casos. Depois, o Ministério Público Federal conseguiu recursos adicionais de outros trabalhos, né? E mais outros 2 casos então foram incluídos. Então, 12 empresas atualmente foram objeto de uma investigação, vamos dizer, primeiro acadêmica, e hoje elas estão sendo analisadas dentro de um inquérito civil público, que é o nosso ferramental, o nosso instrumento de trabalho. E o da Folha é um desses. Muito bem, eu estava aqui lendo, né? Você citou esse termo de ajustamento de conduta, permitiu pesquisas acadêmicas no primeiro momento sobre empresas, algumas multinacionais, é o próprio caso da Volkswagen, outras empresas privadas das mais variadas áreas e também empresas que eram estatais, né? No período da ditadura, é o caso da Embraer, que hoje é privada, mas na época era uma empresa estatal dirigida e ligada aos militares, mas também empresas como Cobrasma, Paranapanema, a própria Petrobras, Belgo Mineira. Então, empresas dos mais variados tipos e das mais variadas origens. Bom, isso, Marlon, no entendimento de vocês, mostra que a ditadura militar existiria sem esse apoio empresarial. Nós aqui estamos dedicando tempo no ICL para passar esse documentário que mostra a colaboração da Folha de São Paulo, um órgão de comunicação. Mas houve colaboração de outros, até um caixa, né, que recolhia dinheiro entre os empresários, que o Delfim Neto, na época ministro, ajudava a recolher esse dinheiro entre os empresários. Então, essa colaboração, né, as pessoas chamam de ditadura militar, mas ela foi também uma ditadura com muito apoio empresarial, não é isso? Isso, inclusive tem alguns historiadores, cientistas políticos que se referem a uma ditadura cívico-militar e outros que se referem a uma ditadura empresarial-militar. Então, são várias designações a depender de onde você coloca o olhar. A análise assim, da história mundial confirma que não há uma ditadura sem que tenha suporte dos agentes econômicos. Pode até haver um golpe de Estado, uma aventura militar que aconteça sem suporte, mas ela vai estar fadada a fracassar num curtíssimo prazo. Uma ditadura como a brasileira, que durou 21 anos, e todo o seu projeto econômico de desenvolvimentista, milagre econômico, endividamento, isso tudo estava relacionado, claro, ao entendimento com os principais agentes econômicos nacionais e estrangeiros. E a própria
Eu acho que você falou bem, Rodrigo, a configuração das empresas que foram selecionadas para essa etapa de investigação, elas, de certo modo, vão permitir um painel dos vários setores, do setor público, né? A Itaipu, que é binacional, é uma das empresas também investigada, a Petrobras, empresas a Fiat é uma das empresas, que é setor automobilístico também, mas siderúrgicas como a Mannesmann, a Belgo Mineira, né, que hoje já foram sucedidas por outras empresas, empresas agropecuárias como a Josapar e Aracruz Celulose na área então de indústria papeleira. São muitos ramos, e empresas multinacionais, empresas estritamente nacionais e empresas estatais. O que mostra que a ditadura ela funciona também de um modo muito, muito englobante desses diversos segmentos. Né? Porque seria muito fácil você imaginar o setor estatal, claro, sendo muito vinculado sendo dependente do governo, dando suporte. Mas quando você vai para outros espaços, e você mencionou um fato também que é muito já demonstrado, que é o financiamento, inclusive, das empresas para financiar a tortura, financiar Sim. A repressão, o assassinato, a constituição da Operação Bandeirantes em São Paulo, que foi o projeto piloto de repressão das Forças Armadas nos estados, que deu origem aos famigerados DOI-CODES, né? Ela foi, como era uma estrutura paramilitar, ela era uma estrutura que não existia formalmente dentro das Forças Armadas, ela foi toda constituída na sua experiência piloto, com recursos coletados pelos, dizem que aí com a participação do próprio Delfim Neto, né, junto aos empresários. Havia reuniões na Fiesp para passar a sacolinha, vamos dizer assim. Então, esse também é um dos objetos, a gente fica observando. Tem empresas que apoiaram desde antes do golpe. Né? Então, os IPs, por exemplo, que foram, né, institutos de propaganda contra o regime democrático, contra o governo de João Goulart, inclusive com apoio norte-americano, né, também foi financiado por algumas empresas. Então, quando a gente faz uma investigação, e é o que nós estamos fazendo agora com esses 12 casos, a gente começa a perguntar desde antes do golpe e a olhar até o final da ditadura qual foi a participação e a cumplicidade. Então, Perfeito. São várias perguntas que os pesquisadores tiveram que responder e várias questões que nós, Ministérios Públicos, estamos aprofundando. Nós fizemos a pergunta: a Volkswagen, de algum modo, se envolveu no golpe? A resposta dos pesquisadores foi não. Nós não encontramos evidências. Mas nós encontramos, por exemplo, evidências de que a empresa comemorou e celebrou o golpe e mandou mensagens do Brasil para sua matriz, registrando isso. Olha, já que veio o golpe, vai ser bom, nós vamos poder também tirar benefícios do golpe militar e dando todo o suporte e, claro, recebendo também em troca benefícios. Se transformou a Volkswagen na maior empresa do conglomerado fora da Alemanha e foi, durante um bom período, a maior multinacional no Brasil. É importante, aliás, eu não quero dar spoiler, mas parte disso que o Marlon está contando aqui para a gente, o procurador Marlon Weicher, para quem chegou agora, está contando para a gente detalhes desse TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, né, firmado entre o Ministério Público Federal e a Volks, que permitiu que outras empresas que colaboraram com a ditadura também fossem investigadas. Parte disso que o procurador Marlon Weicher está contando aqui para a gente, boa parte, está no documentário, na série documental, e eu convido você a assistir, né? Porque conta como é que se dava a coleta de dinheiro para apoiar a ditadura e para apoiar especificamente centro de tortura, como ele contava aqui, a OBAN, Operação Bandeirante. Isso aparece nessa série documental e o mesmo diretor, né, Marlon, só para dar o contexto, o Chaim já havia feito um outro filme muito interessante, Cidadão Boylinson, em que ele mostra como é que se dava o financiamento. O Boylinson era um empresário de origem estrangeira, mas que atuou aqui no Brasil, ajudando a coletar dinheiro para o centro de tortura e assistindo, em alguns casos, a sessões de tortura contra opositores da ditadura militar. Voltando para o caso aqui, eu sei que você não se debruçou, né? Você fez um trabalho assim geral, né, dos 12 casos, não se debruçou tanto no caso da Folha de São Paulo, porque isso é tocado por outros procuradores, colegas seus no estado de São Paulo, mas chama a atenção, né, que é um jornal, né, Folha de São Paulo, o Grupo Folha de São Paulo, colaborou, apoiou, e o documentário, a série documental mostra, forneceu até carros de entrega de jornal
para os grupos repressores, para transportar preso político. Então mostra essa conexão que às vezes é dinheiro, é um caixinha que ajuda a financiar, né, a tortura e a repressão. Em outros casos, eles usavam a estrutura do próprio jornal. É muito chamativo isso, né? E por que você acha que é importante, mais de meio século depois, voltar a essa história? Nós estamos num período que o Brasil está tentando julgar militares que tentaram dar um outro golpe, né, aqui em 2022 e 2023. É possível fazer algum tipo de conexão, inclusive com participação privada, nessa tentativa de golpe mais recente, Marlon? Eu acho que é extremamente pertinente fazer esse paralelo, Rodrigo. E vou chamar a atenção aqui no campo um pouco, talvez, da especulação, do achismo, né? Mas quando a gente se lê toda a investigação que foi conduzida pela Polícia Federal, a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República sobre a tentativa de golpe de 2022, 2023, a gente começa também a fazer a pergunta: por que não foi adiante? Por que não deu certo? E não sou só eu, uma série de analistas, eles apontam dois elementos fundamentais. Um, a falta de apoio estrangeiro, e outro, o diminuto apoio interno no Brasil. A gente não pode esquecer que ainda em 2021, 2022, alguns segmentos econômicos expressamente soltaram notas e se posicionaram na defesa do Estado Democrático de Direito. Eu lembro especialmente do segmento financeiro se manifestando em defesa do sistema eleitoral brasileiro e da manutenção da democracia. Então, isso não aconteceu em 64, ao contrário, em 64 houve, de certo modo, uma onda, né, onde o setor empresarial, incluído aqui o setor financeiro, né, e igrejas e boa parte da classe média brasileira, apoiava, aceitava a ideia de um golpe, se imaginava, inclusive, que seria um golpe muito rápido, que haveria eleições novamente em 1966, ou seja, era muito mais uma tentativa de dizer assim: vamos dar um golpe para tirar o João Goulart, que nos é antipático, que quer promover uma série de reformas de base no país, e daqui a 66 ficamos só entre nós, amigos, para disputar a eleição. E deu errado, né? O dia que durou 21 anos, o 1º de abril que durou 21 anos. Então, eu acho que esse aprendizado, ele vale para agora. Mas a gente não pode esquecer de que nós, durante a campanha eleitoral de 22, tivemos várias denúncias, inclusive investigadas pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Federal, do assédio sobre trabalhadores em muitas empresas para votarem num determinado candidato, ou dizendo que se o outro candidato ganhasse, a empresa ia fechar, ia embora do país, né? Todo tipo de pressão. E isso é uma grave violação também dos direitos democráticos, dos direitos políticos. E não é à toa que o Ministério Público do Trabalho já tem agora vários casos, ações propostas ou acordos também feitos com empresas para reparar o dano decorrente daí. E é um olhar que nós temos também daqui para frente de pensar em como prevenir esse tipo de engajamento do setor empresarial com práticas antidemocráticas. Muito bem. Eu queria só aqui trazer um esclarecimento, né? Esse TAC firmado com a Volkswagen, como eu já expliquei mais de uma vez aqui, gerou pesquisas acadêmicas, né, num primeiro momento, sobre 12 grupos empresariais que colaboraram com a ditadura. No caso do grupo Folha de São Paulo, a pesquisa acadêmica acabou gerando um documentário, uma série documental que vai ser mostrada aqui no ICL. O que eu queria perguntar para o procurador Marlon Weichardt: as outras pesquisas já foram concluídas, né, em relação a estas 12 empresas, concluídas na sua fase acadêmica. Quais são os desdobramentos agora? A Volks, por exemplo, firmou esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, que deu origem às outras pesquisas. No caso da Folha, virou um documentário que vai poder ficar aí para a história, para que essa história seja bem conhecida. E as outras empresas, inclusive empresas que foram estatais, em grupos privados, o Ministério Público vai propor também TACs, vai propor algo, vai esperar que as empresas proponham, ou vai simplesmente buscar a condenação destes grupos, mesmo depois de tanto tempo? Isso é possível, uma condenação na justiça brasileira? Perfeito. A partir da conclusão das pesquisas acadêmicas, abre-se um leque, né, de opções. Na maior parte dos casos, o Ministério Público recebe esse material, faz uma análise e verifica se há
necessidade de aprofundar algum ponto, de reunir mais evidências, ou seja, a gente chama de continuar com a instrução probatória, né? Ou seja, continuar buscando elementos. Então, tem alguns desses casos que estão nessa etapa. Há uma busca de mais informações sobre alguns fatos e algumas circunstâncias. Outros casos já estão numa etapa de se sentar com as empresas e oferecer a possibilidade, né, para prevenir uma ação civil pública, que é possível, e eu vou entrar nesse detalhe, mas para prevenir uma discussão, uma briga judicial, também se pensar num acordo. Então, tem uma série de casos que já estão nessa etapa, de sentar à mesa com as empresas, né, e de começar a discutir em que termos poderia se ter um acordo que reparasse essas violações, mas sem se transformar num litígio judicial. E terá quase que com certeza, algum outro caso de empresa que não queira fazer um acordo, né? E aí, nesse caso, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública, e deve entrar com a ação civil pública, junto com o Ministério Público do Trabalho, provavelmente, ou duas ações civis públicas, uma na área trabalhista e outra na área da Justiça Federal, né, para, então, impor reparações. E o nosso entendimento é muito tranquilo, até porque também baseado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que essas reparações elas não estão prejudicadas pelo tempo transcorrido. Não há prazo prescricional para esse tipo de reparação, porque nós estamos falando aqui de graves violações dos direitos humanos, né, e até mesmo em envolvimento com a prática de crimes contra a humanidade, a depender do caso, né, ou pelo menos uma cumplicidade com o cometimento de crimes contra a humanidade, que são imprescritíveis e não são passíveis de anistia. Então, esse caminho de uma reparação judicial, ele também se abre, é uma possibilidade bem tranquila. Se alguma empresa entender que não concorda com as conclusões do Ministério Público, que não concorda em fazer um processo amigável de reparação, a ferramenta será a ação civil pública, um processo judicial. Aliás, eu queria aproveitar a sua presença, Marlon Weichert, que é procurador regional da República e se dedica a este grupo, né, Memória, Verdade e Defesa da Democracia dentro do Ministério Público Federal, né? Tem esse grupo que justamente se debruça sobre a memória no Brasil. Há um debate, e inclusive o filme, né, Ainda Estou Aqui, trouxe de volta a história de Rubens Paiva, de Eunice Paiva e de outros casos de desaparecidos, né? Os setores da direita ou da extrema-direita dizem, olha, teve a anistia, não se deve mexer mais nesses casos. Há uma parte do Ministério Público e da sociedade civil que entende que desaparecimentos, né, são crimes continuados. Os corpos até hoje não foram entregues. Vocês estão lutando por isso também, não tem diretamente a ver com o tema que nós estamos tratando, mas indiretamente sim. É possível reabrir as investigações, inclusive com punição, porque os corpos continuam desaparecidos, portanto, os crimes não findaram. É esse o entendimento ainda do Ministério Público Federal? Sim, esse entendimento que nós temos desde 2007, quando nós apresentamos o primeiro parecer sobre o tema, e ele segue valendo. O MPF tem essa compreensão, que foi confirmada depois 2 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, de duas coisas. Não só os crimes de desaparecimento forçado, todos os crimes cometidos com violência, né, e grave violação de direitos humanos durante a ditadura, eles são conceituados como crimes contra a humanidade. São crimes da mais alta gravidade, porque eles são cometidos no contexto de uma repressão, de uma perseguição sistemática ou generalizada contra a população de um determinado Estado, no caso pelo Estado brasileiro, contra a população brasileira ou segmentos da população brasileira. Então, ali, esses crimes é uma categoria jurídica consolidada no direito internacional, e então que se aplica também ao Brasil, eles são imprescritíveis e não são passíveis de anistia. E, além disso, tem a situação que é retratada no filme, né, do Walter Salles Filho, o Ainda Estou Aqui, do ex-deputado Rubens Paiva, que é o do desaparecimento forçado. Ou seja, são crimes onde há primeiro um sequestro, depois há a tortura, há o homicídio, a ocultação do corpo e há a sonegação da informação sobre tudo isso que aconteceu. A gente chama isso de um crime pluriofensivo porque, na verdade, são vários crimes dentro de um só. Várias condutas que fazem o desaparecimento forçado. E o entendimento também consolidado no mundo todo
é que nesses casos onde você não tenha o paradeiro do corpo, se considera que esse crime ainda está em andamento, porque você não pode definir a data em que ele terminou. Então, se presume que ele está em andamento. E ao se presumir que ele está em andamento, o prazo prescricional nem sequer começou a ser contado. E a lei de anistia, que era para crimes praticados até 1979, tampouco pode ser invocada, porque esses crimes, a gente não sabe se foi antes de 79, se foi depois de 79 que houve essa consumação. A própria falta de informação do Estado, nesse caso, se volta contra os agentes do Estado que tomaram parte nessas atitudes. Então, só para a gente frisar, crimes em andamento, corpos que não foram sequer entregues para as famílias e, de boa parte desses crimes, fizeram parte também, né, empresas, grupos empresariais que davam suporte. Talvez não tenham participado diretamente, mas sem o apoio dos grupos empresariais, essa ditadura não teria cometido tortura, desaparecimento, assassinato e o cúmulo, né, não entregar o corpo para que possa ser enterrado pela família. Bom, eu queria agradecer demais a participação aqui do Procurador Regional da República, Marlon Weichert, que é um dos entrevistados na série documental que vai ao ar neste domingo, contando a história da Folha de São Paulo e da colaboração do Grupo Folha com a ditadura militar. Como nós mostramos aqui, não foi só a Folha, vários outros grupos, mas é importante mostrar um grupo de comunicação que chegou a esse ponto, emprestar carros para fazer transporte de preso político e para ajudar os grupos repressores. Marlon Weichert, obrigado mais uma vez, foi um prazer te reencontrar, ainda que à distância aqui, depois de alguns anos, já fiz outras reportagens assim com o Marlon e ele sempre atento a essa temática. Obrigado mais uma vez aqui pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço, Rodrigo, é uma alegria poder contribuir com o trabalho de vocês. Muito bem. Bom, se você quer se aprofundar sobre esse tema, a colaboração de grupos empresariais com a ditadura militar de 64, assista à exibição exclusiva neste fim de semana, aqui no ICL, da série documental Folha Corrida. Olha aí, Folha Corrida é uma série assinada pelo diretor Chaim Litevski, que revela o envolvimento do Grupo Folha com a ditadura. Ela é baseada numa pesquisa acadêmica de 2 anos, como a gente explicou aqui ao longo do programa, feita por universidades públicas, com apoio do Ministério Público Federal. A série mostra como o jornal cedeu carros, perseguiu jornalistas e ajudou no aparato repressivo do regime militar. Uma produção inédita da Terra Firme, com apoio da Cinemateca Brasileira, que o ICL irá exibir com exclusividade no dia 27 de abril, domingo agora, às 8 horas da noite. Não perca, é gratuito e online. Você pode garantir o seu ingresso, olha, em detalhesicl.com.br, em detalhesicl.com.br e você acompanha esta série que é sensacional. Eu fui na pré-estreia no cinema e recomendo muito. Não perca, é muito boa mesmo. Bom, o videocast Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, na próxima segunda-feira, por onde você acompanha no YouTube também toda a programação do ICL, sempre de segunda a sexta. Você pode acompanhar ainda o Em Detalhes nas principais plataformas de áudio. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo aqui no YouTube, você fica agora com o programa Mercado e Investimentos com a Débora Maganha. Valeu, gente. Até a próxima. No dia 17 de março de 1973, militares saíram do cargo de distribuição da Folha de São Paulo e subiram ao apartamento do estudante de geologia Adriano Diogo. Ele foi encapuzado, agredido, torturado e levado para o complexo do DOI-CODE, onde funcionava um dos principais espaços de tortura durante a ditadura militar no Brasil. E a Folha de São Paulo contribuiu muito com a versão da mentira. E teve todas as chances do mundo de recontar essa história. Quer conhecer melhor essa história? Meu nome é Chaim Litevski, sou diretor da série documental Folha Corrida, que será exibida com exclusividade no ICL no dia 27 de abril, domingo, às 20 horas. O doc mostra como a Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, colaborou ativamente com a ditadura militar no Brasil. Vamos fazer uma exibição única e exclusiva. Você não pode perder.